Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim para a gente atualizar, os senhores que acompanharam ao longo do dia o site Notícias Agrícolas, mais uma manifestação lá em São Paulo contra o aumento do ICMS, da cobrança de ICMS imposta pelo governo do estado. Houve participação além da agricultura, o setor da saúde, o setor do comércio, enfim, a sociedade, de uma forma geral, também participando dessa mobilização. Mas a gente quer entender qual foi a motivação dessa mobilização e, mais do que isso, os resultados dessa manifestação que aconteceu ao longo de toda a manhã de hoje lá em São Paulo. E por isso a gente convidou o Azael Pisolato. O Azael é produtor rural, o Azael é representante do movimento, um dos coordenadores aí desse movimento, e vai nos ajudar a entender também a motivação, né, desse movimento e como o movimento foi recebido. Hoje o foco era a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Certo, Azael? Boa tarde, Alex. Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Vocês que vêm aí cobrindo o movimento e dando todo esse apoio aí desde o início, né? E como você bem disse, o foco hoje foi no Alesp, né? Mas nós tivemos dois pleitos hoje, né? Então, o primeiro pleito que eu gostaria de destacar é realmente a revogação do artigo 22, né, daquela lei que deu o cheque em branco para o governador, transferindo, né, uma ação que seria da Assembleia Legislativa, né, dos deputados, que era de legislar e poder aí reduzir benefícios, né, fiscais e aumentar impostos, que foi transferido para o Poder Executivo, né? É algo até inconstitucional, né? Então, o principal objetivo nosso hoje foi protocolar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, um projeto que contou com a coautoria de mais de 25 deputados, né, um projeto totalmente apartidário, suprapartidário, né, pensando aí no bem dos 45 milhões de paulistas. E um segundo ponto também, que aí não é na Lesp, né, no Palácio dos Bandeirantes, a gente veio também reivindicar a revogação total das majorações de impostos que aconteceram lá via decreto do governador, né? A gente sabe que após o tratoraço do dia 7/1, o governador votou atrás em alguns pontos, mas que ficaram muitos itens para fora. Itens do setor agrícola, né? Como o leite, o etanol anidro, o biodiesel, o pessoal da carne, mas também outros setores como o setor da saúde, né? O pessoal aí os garagistas. Então, a gente entende que não há motivos para um aumento de impostos, sendo que a gente está vivendo uma pandemia e o déficit arrecadatório do governo não se confirma, né? Na verdade, acredita-se até que vai ter um superávit, nós já estamos em níveis arrecadatórios superiores ao pré-pandemia, então a gente entende que não há cenário para aumento de imposto. Então, tivemos esses dois pleitos hoje, Alex. Muito bem. Revogação do artigo 22 e revogação também daqueles impostos majorados. Só para a gente entender o que aconteceu. Primeiramente, houve um encontro, né, do pessoal lá na CEAGESP. Perfeito, Alex. Hoje foi um dia realmente histórico para o agro paulista, né? A gente se reuniu às 7 horas da manhã, o pessoal saindo de todas as localidades do estado de São Paulo, então o agricultor paulista madrugou hoje de novo, mas para se reunir lá no maior centro de distribuição de alimentos da América Latina, né, que é o CEAGESP. Então, um ato simbólico para o agronegócio, né, onde produtores e o setor de distribuição se encontraram na CEAGESP em São Paulo. A gente ali cantou o hino nacional, se organizou e dali a gente saiu em carreata, né, uma coisa inimaginável, né, para a gente. A gente saiu em carreata do CEAGESP para a Assembleia Legislativa com tratores rodando, né, no estado na cidade de São Paulo, nas principais vias paulistas. Então isso foi realmente algo incrível. A gente tem, inclusive, essas imagens, vou pedir para o Vinícius rodar para a gente ver, os tratores em plena cidade de São Paulo, né, Azael? Atravessando as principais ruas lá da cidade de São Paulo e, aparentemente, pelo menos até onde eu posso acompanhar aqui, de forma ordeira, tranquila, sem complicação de trânsito, enfim, foi uma manifestação importante aí, né? Exatamente, Alex. A gente teve muito cuidado, né? Então eu aproveito aqui para fazer um agradecimento especial à Polícia Militar, que deu um apoio fantástico para a gente, né?
e também ao pessoal do CEAGESP, que cedeu um pátio lá para que a gente se reunisse, saísse de forma ordeira, né, sem atrapalhar o trânsito. Então nós saímos ali do CEAGESP, são cerca de 12 quilômetros até a Assembleia Legislativa, e o trabalho da Polícia Militar foi maravilhoso, escoltando o movimento. Tinha um carro de som também que o pessoal foi conversando com a população paulista, agradecendo, né? E o apoio foi realmente espetacular. Fizemos esse trajeto aí em menos de 1 hora, o que para São Paulo, num dia normal, é muito bom, né? Então a gente agradece a Polícia Militar, agradece todos os organizadores, né? O Paulo Junqueira teve um protagonismo muito grande nessa organização para que tudo ocorresse de maneira ordeira, organizada, pacífica e que o recado fosse dado, né? Legal. Agora, como você bem colocou, eram duas reivindicações básicas aí. A Alesp a gente já entendeu que inclusive houve o próprio meia-culpa aí dos deputados que lá no ano passado votaram a favor desse aumento de impostos e viram que estavam errados, muitos participando inclusive dessa coautoria aí do projeto. O que vai acontecer agora, Zael? Ou o que ficou definido? Perfeito. Hoje, então, a gente protocolou esse projeto de lei, né? Esse projeto que cancela aquele artigo 22, só que protocolar ainda não é o suficiente. Esse projeto precisa ser pautado pelo presidente da casa, que hoje é o Cauê Macris, e que a partir de março haverá uma nova eleição para o presidente da Assembleia Legislativa. Esse projeto precisa ser colocado em votação e aí precisa ser votado e aprovado para que só então a gente tenha aí a tranquilidade de que esse poder que foi transferido indevidamente para o governo do estado de São Paulo, e lembrando que não é só para esse governo, é para qualquer outro governo que venha governar o estado. Então é uma atitude extremamente perigosa. Então, só a partir do momento da votação e aprovação desse projeto de lei é que que as coisas retornam à normalidade, né? Você falou de mudança na presidência lá da Assembleia. Alguma perspectiva de que esse projeto avance ainda na atual presidência ou vai ficar mesmo a discussão vai ficar mesmo para a próxima equipe? Eu acredito que para essa presidência ele não vai colocar em votação, né? A gente sabe que está faltando pouco tempo, então, para essa transição ocorrer. Então, nesse meio tempo aí, acredito que nenhum grande projeto será pautado, né? Mas a votação acontece em março, então ela está aí. A gente vai continuar vigilante. E o que é importante a gente falar, Alex, é que o nosso movimento é um movimento apartidário, né? Então, independente de quem assuma a presidência da casa, a gente entende que esse projeto é importante para a população paulista e a gente espera que quem quer que assuma, que faça o dever de casa, que é retomar esse poder para a Assembleia Legislativa, né? Então, a gente sabe que se continuar na situação, né, que hoje o Cauê Max é do partido do governo, né, dificilmente ele vai estar engajado em colocar esse projeto em votação. Então, a nossa percepção é que se a oposição, né, assumir a presidência da casa, a gente vai ter esse projeto, até isso é uma das promessa, né, dos deputados que assinaram, que se a oposição assumir esse projeto vai ser pautado. Mas como se trata de um projeto extremamente importante a partidário, eu tenho certeza, né, e aí se não colocar em votação também vai pegar muito mal, e os movimentos, a pressão popular, o constrangimento desses políticos vão continuar. Então, independente de quem assuma, a gente vai estar aí vigilante para que ele seja colocado em votação, e a vigilância desse movimento ela é eterna, né? Muito bem. E você estava me falando que esse foi um projeto que teve um dos maiores números de coautorias aí por parte dos deputados, Azael? Perfeitamente, Alex. A gente teve coautoria de partidos de esquerda, partidos de direita, de centro. É um projeto apartidário e que está dando a chance, né, para aqueles deputados que deram um cheque em branco para o governador, e principalmente os deputados que se diziam defender o agro, né, eles estão tendo aí uma chance de
voltar atrás, né, corrigir o erro, e eu tenho certeza que eles não vão perder, porque se eles não aproveitarem essa chance, o constrangimento vai ser grande. Muito bom. Agora, com relação ao outro pleito, Azael, como é que está essa relação com o governo? Existe um diálogo aberto? Existe uma possibilidade de revogação do que já está acontecendo, dessa cobrança que já está acontecendo? Ou vai ser muito difícil isso? Então, Alex, a gente não vê motivos para majorar impostos, né? Então, assim, a gente acredita, inclusive a gente acabou de receber uma nota, né, que o governo soltou depois desse movimento, falando que ele não entende a nossa manifestação e que alguns setores já tinham essa isenção, né, há mais de 30 anos, e que agora, em um momento de pandemia, ele se sentiu no direito de fazer isso, o que é um absurdo, né? Porque se essa isenção já existia há 30 anos, né, isso existia por algum motivo. A gente sabe aí que nos países desenvolvidos, a agricultura, a saúde e todas as outras atividades são tidas como estratégica para o país e principalmente para o Estado. Então, uma outra coisa, né? Não foi esse governo que concedeu o benefício. Então, qual legitimidade ele teria para retirá-lo sem ter um déficit arrecadatório, em um momento que a gente vê ele aumentando o orçamento para propaganda e marketing, né? A gente viu aí em mais de 70%, aumentando os salários. Então, assim, é descabido. A gente não consegue entender como que esse governo continua tendo esse tipo de posição, né? E a gente está bem confiante, porque hoje nós fomos para a Assembleia, né? E se ele não se sensibilizar, o Palácio dos Bandeirantes não está tão longe, né? Muito bem. Azael, balanço do dia, positivo, dá para dizer isso? Extremamente positivo, Alex. Foi realmente um dia maravilhoso, pacífico, em que a gente conseguiu dar o recado. A gente sabe das dificuldades, né, da pandemia, de se fazer manifestação no momento que nós estamos vivendo. Então, nós tomamos muito cuidado, todos os protocolos. A gente procurou levar as lideranças, né, evitar realmente aglomeração. Então, assim, aquele movimento de 30 mil, de milhares de máquinas que a gente teve no Tratoraço do dia 7/1, realmente não, mas a qualidade do movimento que aconteceu hoje foi espetacular, tanto que em menos aí de algumas horas de finalização o governo já soltou uma nota, então quer dizer que o recado chegou, né? E comentários dos próprios parlamentares, próprios deputados, né, de que se tivesse um movimento desse, sempre que tivesse um assunto polêmico a se tratar, que muitas coisas não estariam acontecendo em São Paulo, né, Azael? Exatamente. O deputado Daniel José, que é do Partido Novo, e o Melão foi um dos deputados que encabeçaram esse projeto, mas, de novo, não existe um dono desse projeto, né? Simplesmente teve alguém que teve que escrever, e aí os outros deputados aderiram e assinaram em coautoria. Ele falou uma frase muito bacana de que se a Alesp tivesse mais dias como esse hoje, né, com certeza São Paulo não estaria na situação que está. É isso aí. Muito bem, meu caro, parabéns pelo movimento mais uma vez. Como você disse, agora é ficar de olho e ficar alerta para os próximos passos. Vamos acompanhar de fato o que vai acontecer por lá. E se não acontecer, outras movimentações vão acontecer. É isso aí, Alex. O agricultor, ele é otimista por natureza, né? E ele não tem preguiça de trabalhar. Então, nós vamos estar ali quantas vezes for preciso. E com um movimento legítimo desse, eu tenho certeza que nós vamos alcançar todos os objetivos. E, num último caso, na hora da eleição, o deputado que não ajudou, que não se movimentou, enfim, não participou, sabe o que pode acontecer. Enfim, não é uma ameaça, mas é uma constatação, né, Azael? Porque ninguém vai votar em quem não confia, né? Perfeito. Essa conta só termina em 2022, né? Boa. Isso aí. Azael, obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar falando com a gente, de estar trazendo um pouquinho desse dia de manifestação em São Paulo.
onde o agro teve, mais uma vez, aí, uma participação bastante importante. Grande abraço para você, meu amigo, me mantenha informado aí das novidades, por favor. Grande abraço, Alex. Tamo junto. Tá aí. Azael Pisolato aqui com a gente no Notícias Agrícolas, um dos coordenadores aí desse movimento, que hoje de manhã aconteceu em São Paulo. 2 pleitos, basicamente, um pedindo para que o governo do estado revogue aquele resto de cobrança ainda que incide sobre o agro e também acabou legitimando aí esse pedido para outros setores. E também o pedido à Assembleia Legislativa lá do Estado de São Paulo para que revogue aquele chamado artigo 22, em que dá plenos poderes para que o governo possa administrar essa situação de aumentar ou reduzir carga tributária. Então, são 2 frentes de ação e que estão encaminhadas e que, enfim, temos um encaminhamento positivo aí para essas questões. Lógico que precisa haver uma conclusão, precisa haver um encerramento, mas isso a gente vai acompanhar aí ao longo dos últimos dias e o Notícias Agrícolas está aqui de olho nos acontecimentos. Daqui a pouco tem mais informações para você.